Vimos ontem que na segunda-feira da Semana da Paixão, o Senhor Jesus fez a purificação do templo. O que consistiu essa purificação? Foi expulsar os mercadores, expulsar os cambistas, fazer com que eles saíssem do templo. Jesus havia declarado: o meu templo será o templo de oração, oração para todos os povos. E aquilo tinha se tornado um covil de salteadores, conforme o texto bíblico. Mas o Senhor Jesus agora, no outro dia, vai voltar ao templo. Estamos agora na terça-feira da Semana da Paixão. Vou ler o texto de Marcos, do capítulo 11, a partir do verso 27. Então regressaram para Jerusalém e, andando pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: com que autoridade fazer essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Os principais dos sacerdotes, os escribas, eles estavam indignados, revoltados com o que Jesus havia feito no dia anterior. E agora eles queriam incriminar Jesus. Eles queriam achar algum motivo para incriminar Jesus. Na verdade, nós já vimos alguns textos, eles queriam matar Jesus, dar cabo de Jesus. Veja aqui, vou ler o texto da nossa lição. No dia seguinte à purificação do templo, os líderes confrontaram Jesus no mesmo lugar, perguntando com que autoridade ele tinha agido no dia anterior. Eles não buscavam a verdade, mas queriam prender Jesus. Se ele admitisse que a sua autoridade vinha de Deus, eles diriam que um simples carpinteiro não tinha essa autoridade. Entretanto, se dissesse que sua autoridade era humana, eles o rejeitariam, considerando-o um tolo. Então, veja, irmãos, eles tinham colocado uma pergunta para que Jesus, de qualquer resposta que desse, ficaria comprometido. Ou ele era um tolo, ou ele não podia ser como um simples carpinteiro, ter essa autoridade vinda do céu. Mas o Senhor Jesus entendeu o espírito da pergunta, entendeu qual era o objetivo da pergunta, e falou assim, vamos ver a partir dos verso 26. Eu vou fazer para vocês uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Vocês querem saber com que autoridade? Tá bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês responderem, eu também vou responder. Com que autoridade faço essas coisas? E vem a pergunta de Jesus. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Bem, provavelmente os sacerdotes, os escribas, teriam a resposta. Mas veja só o que aconteceu. Eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditasse nele? Se, porém, dissermos dos homens, é temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Ora, a pergunta de Jesus também colocou os sacerdotes num ponto crucial. Se eles falassem que o batismo de João Batista era de Deus, Jesus disse assim: então por que vocês não creram nele? Por que vocês não o aceitaram? E se dissesse que era dos homens, o povo se revoltaria, porque o povo tinha em consideração João Batista como um profeta. Qual era o objetivo, então, da pergunta? Era incriminar Jesus. E Jesus agora, fazendo uma pergunta que eles não responderam, ou melhor, responderam mentindo, falaram: não sabemos. Jesus diz assim: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Bem, eles estavam procurando matar Jesus. E agora Jesus, então, propôs uma parábola, a parábola dos lavradores maus, que está no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, dos versos 1 até o verso 12. Como era essa parábola? Vamos ver. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. O que era essa vinha? O que significava essa vinha? Essa vinha significava o povo de Israel. O Senhor Deus abençoou, escolheu o povo de Israel, abençoou esse povo. Era um povo especial. Como foi dito lá a Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Era um povo para fazer abençoar as outras nações. E agora, então, o que aconteceu na história, na parábola que o Senhor Jesus está contando?
Bem, veja lá, no tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para que recebessem deles os frutos da vinha. Ora, a vinha era daquele senhor. E agora o Senhor queria ver os frutos dessa vinha, queria receber os frutos. Isso acontecia com o povo de Israel. Qual era o objetivo do Senhor ao escolher o povo de Israel? Era obter frutos de salvação, frutos de bênção para as outras nações. E ele não via isso. Ele enviou então o seu servo. Porém, o que que fizeram os lavradores? Verso 3. Agarraram, espancaram e despacharam vazio. O que eram esses lavradores? O que eram esses servos? E aí vai aparecer outra vez, mandou outro servo no verso 4, mostra outro servo, e ainda outro no verso 5. Servos sucessivos que foram buscar os frutos, foram ver os frutos e foram espancados e mortos. Isso representava, irmãos, a perseguição e a morte aos profetas. Aos profetas que eram os que instruíam o povo, que advertiam o povo e que eram rechaçados e mortos pelo povo escolhido de Deus. Mas ainda o dono da vinha tinha ainda um recurso. Esse recurso era o seu filho. Vou mandar o meu filho. E lhes enviou o filho, porque eles vão respeitar o meu filho, o único filho. Será que eles respeitaram? Será que eles respeitaram o filho do dono da vinha? O Senhor Deus é o dono da vinha. E o filho do dono da vinha é o Senhor Jesus Cristo. Mas os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Não só mataram os servos, os profetas, mas agora mataram, e os escribas, os fariseus, os sacerdotes estavam entendendo perfeitamente o que eles queriam fazer agora era matar o dono da vinha. E agora então, o Senhor Jesus diz assim: ora, que fará o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Veja aqui um texto da nossa lição. A história se desenrolou de forma bastante incomum, pois os lavradores se recusaram a dar qualquer fruto do campo ao proprietário. Em vez disso, eles maltrataram e mataram os servos. Por fim, o proprietário enviou seu filho amado, a quem esperava que respeitassem. Mas não foi isso que aconteceu. Eles estranhamente raciocinaram que se matassem o filho, a vinha seria deles. A falta de lógica é impressionante e o juízo anunciado sobre eles foi totalmente justificado. Qual foi o juízo? Exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. O que significa isso, irmãos? Quando mataram o Senhor Jesus, agora o Senhor Deus, o dono da vinha, passou a vinha para outros. Passou a missão de salvar, a missão de ser bênção para as outras nações, passou para outros, passou agora para os cristãos. Não mais um povo étnico, não mais uma raça, mas para os cristãos. Veja agora o Senhor Jesus continuando aqui. E ainda não leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Olha, irmãos, o Senhor Jesus foi preterido pelo seu povo. Foi o povo de Deus. A vinha, aqueles que estavam administrando a vinha do Senhor, o povo de Deus, é que rejeitou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi condenado pelos romanos, mas o Senhor Jesus foi perseguido, o Senhor Jesus foi acusado e o Senhor Jesus foi primariamente condenado pelo seu próprio povo. E agora, então, esse Senhor Jesus, que foi desprezado, era a pedra que tinha sido desprezada, se tornou a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra que dá a direção, a pedra que dá o prumo, a pedra responsável pela solidez, pela locação perfeita da edificação.
Mais ainda, agora veja o verso 12. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira essa parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Veja, irmãos, a explicação do Senhor Jesus foi com uma parábola, mas uma parábola que foi perfeitamente entendida pelaquela liderança religiosa corrupta. Eles compreenderam a parábola, estavam incomodados, estavam acudados, e agora eles odiavam ao Senhor Jesus e procuravam prendê-lo, prender e matar Jesus, acabar com ele, acabar com o dono, com o filho do dono da vinha. Era isso que estava acontecendo, irmãos. Esse era o dia, era a terça-feira, que estava antecedendo a paixão do Senhor Jesus Cristo, a morte do Senhor Jesus Cristo. O que acontecia? Satanás estava cada vez mais irado, procuravam prendê-lo, mas temiam o povo. Eles não suportavam mais o Senhor Jesus, a pregação do Senhor Jesus, que mostrava o pecado daquela nação, o pecado daquela liderança religiosa. E agora, então, irmãos, eles procuravam prendê-lo. Nós, irmãos, entendemos que somos o povo de Deus. Temos uma missão. Será que nós estamos realmente produzindo os frutos que o Senhor quer que produzamos? Que Deus esteja com cada um de nós, irmãos, e que a gente possa ser servos que trabalhemos na vinha do Senhor e produzamos os frutos que Ele quer que nós assim façamos. Deus abençoe a atividade de cada um de nós na vinha do Senhor.